Provérbios 24:10, acharam? Digo amém. Vamos ler então, diz assim: se te mostrares frouxo no dia do quê? A tua força será? 1, 2, 3, só vocês. 1, 2, 3, pode melhorar. Diga assim: meu Deus, fala conosco nesta noite, através da sua palavra. Senta, por favor, em nome de Jesus. Ó, desocupe duas mãos abençoadas que Deus te deu aí e aplaude a Ele com alegria, com alegria, com alegria. Não, mas tem que ser bem alegre, viu? Tem que glorificar Ele bem forte, Ele merece. Dá glória a Deus que Ele está aqui. Aleluia. Diga assim, ó: se Deus é por nós, quem será contra nós? Meus amados, conselho do grande sábio Salomão. Quem crê que a Bíblia é a palavra de Deus aí, diga amém. Qual é o grande conselho do sábio Salomão? Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Eu queria a sua atenção, por favor. Eu vou ser breve na mensagem, mas eu queria falar aqui nessa noite como nós devemos reagir às adversidades da vida. Porque quando Salomão está dizendo, ó, se te mostrares frouxo no dia da angústia, ele já está pontuando algo aqui. O dia da angústia, ele chega para todos nós. Bate. O dia da angústia bate na minha porta, bate na tua porta. Quem é que o dia da angústia já bateu na tua porta aí? Todos nós enfrentamos o dia da angústia. Por isso que Salmo 50:15 vai dizer assim: invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei. Invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei. Então, o dia da angústia, ele é inevitável. Ele bate na minha porta, ele bate na tua. E não tem rico, não tem pobre, não tem grande, não tem pequeno, não tem bonito, não tem feio. Ele bate na porta de todo mundo. Agora, onde está a diferença? É como eu e você reagimos ao dia da angústia. É como nós reagimos. O sábio Salomão está dizendo assim: se você reagir no dia da angústia, se você for frouxo, ou seja, o que é uma pessoa frouxa aí, no ditado popular aí? É uma pessoa que não tem força para nada, que ela já se dá por vencida antes mesmo de lutar. Sim ou não? O frouxo é aquele que se dá por vencido antes mesmo de lutar. Lembra que antes a gente era moleque aí na escola, né? Aí o outro vinha para cima, aí o outro corria e falava: ó, o frouxo lá. E nem lutou. Era assim ou não era? Levava o nome de frouxo, porque ele nem tentou lutar. Ele olhou para o tamanho do adversário e falou: que perna para quem te quer. Não era? Aí ele era taxado de frouxo, porque ele não teve coragem de lutar. O que o sábio Salomão está dizendo assim, ó: quando o dia da angústia chegar, não seja frouxo, ou seja, não se dê por vencido antes de lutar. Pelo contrário, se você fizer isso, a tua força será pequena. Ora, se eu me der por vencido antes de lutar, a minha força é pequena, significa dizer que se eu não for frouxo no dia da batalha, a minha força será grande. Quem está pegando? Pegou ou não? E aí eu quero trazer alguns exemplos bíblicos aqui para vocês. Quando a gente lê lá 1 Samuel capítulo 17, verso 24, a Bíblia fala da batalha de Davi e Golias. A Bíblia mostra que Golias, ele está vindo e está lançando um desafio ao povo de Israel, dizendo: ó,
Se tiver alguém aí para lutar contra mim e me vencer, nós, os filisteus, vamos estar debaixo do domínio de vocês. Mas se não tiver ninguém aí, ou se alguém de vocês vir lutar e eu vencer eles, vocês vão estar debaixo do nosso domínio. Aí a Bíblia vai dizer em 1 Samuel 17, 24, que todo o povo de Israel que ouvia aquilo, eles fugiam. Eles nem lutavam, eles fugiam lá. Diz assim, ó, porém todos os homens de Israel, toda a igreja comigo, porém todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam o quê? O que eles eram? O que eles eram? Oxe, nem lutou. Quem está pegando a palavra? Aí Davi foi lá levar comida para os seus irmãos. O pai de Davi mandou Davi lá levar comida para os seus irmãos. E Davi chegou bem na hora. Olha que hora que Davi chega. Davi chega na hora que está correndo o comentário. Ó, Golias está desafiando aí. E não tem ninguém para lutar com Golias. O negócio está tão sério que o rei fez até uma proposta aí. Se tiver alguém para lutar com Golias e vencer ele, o rei vai encher esse camarada de riqueza, a família dele não vai pagar mais imposto em Israel, e tem mais, vai casar com a filha do rei, vai ser genro do rei. Davi ouviu aquilo, meus irmãos. Os irmãos de Davi sabiam que Davi não era frouxo. Vou repetir, os irmãos de Davi sabiam que Davi não era frouxo, porque nem os irmãos de Davi se dispôs a lutar, mas eles sabiam que Davi não era frouxo. Eles já foram falando logo para Davi, ó, volta para casa, que eu já sei como é que tu é. Davi dá um jeito de escapar deles, e chega para os homens lá que tinha proximidade com o rei e disse, olha, quem esse camarada pensa que ele é, esse Golias aí? Quem esse incircunciso pensa que ele é? Quando Davi chama Golias de incircunciso, sabe o que Davi está dizendo? Quem esse cara aí que não tem aliança com Deus? Porque quem tinha aliança com Deus na lei mosaica era circuncidado. Davi está dizendo isso, ó. Quem é esse cara que não tem aliança com Deus para afrontar o Deus de Israel? Quem ele pensa que é? Irmãos, a notícia chegou no rei, o rei mandou chamar Davi, porque apareceu um camarada agora lá em Israel que não é, traz esse cara aí. Quando Davi chegou lá na presença do rei, o rei olhou para Davi e falou, rapaz, é o seguinte, não tem jeito de lutar com ele não, tu não tem estatura, olha o teu tamanho. Davi falou, ô rei, tu não conhece o meu Deus. Estou falando aqui nas minhas palavras para você entender. Tu não conhece o meu Deus. Sabe quem é o meu Deus, rei? O meu Deus, quando eu estava lá no pasto cuidando das ovelhas de papai, veio o leão, veio o urso, e ele me deu a cabeça do urso, do leão nas minhas mãos. Eu matei o leão, eu matei o urso, e esse Deus vai me dar a cabeça desse gigante nas minhas mãos. O rei viu que Davi não era frouxo, que Davi era um camarada corajoso. O rei foi lá, colocou a roupa dele em Davi, deu as armaduras dele para Davi, deu todas as armas de guerra dele para o Davi. Davi andou para lá, andou para cá e falou, ô rei, isso aqui não é para mim não. Porque crente corajoso, pega isso aqui é a revelação. Crente corajoso não precisa de cargo dos outros, de posição dos outros, de nada dos outros para vencer. Ele só precisa de Deus. Isso aqui não é para mim não. Deixa eu ir só com o que eu tenho mesmo. Foi lá, pegou 5 pedras, seu estilingue, para você entender aqui. Partiu para cima do gigante, uma pedrada ele derrubou o gigante. Mas por que Davi venceu o gigante? Porque Davi no dia da angústia não foi o que, igreja?
O frouxo, ele aceita o inimigo entrar, destruir. Aceita o inimigo destruir a família dele, a casa dele. Sabe como ele aceita isso? Pacificamente. Só olhando. O corajoso não. E quando eu estou dizendo corajoso, eu não estou falando daquele que confia na sua força. Eu estou falando daquele que é que nem Davi. Ele é corajoso porque ele confia em... Eu não vou aceitar o diabo entrar aqui em Israel e fazer o que ele quer, porque aqui em Israel tem um Deus vivo. Eu não vou aceitar o diabo entrar na minha vida, na minha família, e fazer o que ele quer, e vou ficar assistindo, porque aqui tem um Deus vivo. Eu vou lutar e vou mostrar para ele que tem um Deus na minha casa. Deus precisa de pessoas que diante da adversidade reaja como reagiu Davi. Alguém está pegando isso aqui? Você não está livre do dia da angústia bater na tua porta. Você não está livre do gigante vir te afrontar. O que você não pode é aceitar, é ficar assistindo o gigante entrar na tua casa, o gigante entrar na tua vida, o gigante entrar no teu ministério, o gigante entrar na tua família, e você não fazer nada. Deus te trouxe aqui hoje para dizer para você: levanta a cabeça. Deus te trouxe aqui hoje para dizer para você: reaja. Sabe por quê? Porque você serve um Deus que tem poder para derrotar gigante. Você serve um Deus que tem poder para te dar vitória. Se alguém acredita nesta palavra, levante a sua mão e dá um glória para chegar no céu. O diabo tem ganhado muito campo, sabe por quê? Porque é muita gente frouxa, aceitando pacificamente o diabo fazer o que ele quer. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para você: quem é maior? É o teu Deus ou o teu inimigo? Lembra de Neemias? Vou te dar outro exemplo. Neemias, capítulo 1. Neemias não está em Jerusalém. Neemias está lá diante do rei, servindo o rei, copeiro do rei, no palácio do rei. Mas aí o seu irmão vem visitar ele, e o seu irmão diz que lá, ele pergunta: como é que está Jerusalém? A Jerusalém está lá, os muros derribados. Neemias, quando soube do triste estado de Jerusalém, põe aí, irmão, Neemias capítulo 1, verso 3. Quando Neemias sabe do triste estado, e disseram-me os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província estão em grande o quê? E o que mais? E o muro de Jerusalém o quê? Vendido, e as suas portas estão como? E eles estão fazendo o quê? Nada. Como muita gente está aí. E quem era o Deus de Jerusalém? O Deus vivo. Quem é Jerusalém? A cidade escolhida por Deus. A cidade do povo de Deus é leito. Está lá destruído e ninguém, todo mundo olhando. Aí Neemias, quando soube daquilo, Neemias, a Bíblia diz, o versículo 4 em diante, que Neemias, ele começa a chorar. E ele vai para a presença de Deus e diz: ó Deus, como é que está lá Jerusalém? Aí olha o que ele vai dizer no versículo de número 6 do capítulo 1 de Neemias. Coloque aí, por favor. O versículo 6 diz assim: ó, esteja, pois, atentos os teus ouvidos. Toda a igreja comigo. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti. Também eu e a casa de meu pai pecamos. Que Neemias vai fazer? Ele vai o que, igreja? Orar, porque ele não aceita aquela situação.
E aí no versículo de número 11, do mesmo capítulo, coloca aí por favor, olha o que vai dizer o versículo 11, diz assim, ó: ah, Senhor, esteja pois atento os ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome, e faça prosperar o teu servo, e dai-lhe graça perante este homem. Então eu era copeiro do... E a Bíblia diz que a boa mão do Senhor, ela foi com Neemias. Aí a gente conhece a história. Neemias volta para Jerusalém. Deus faz ele cair na graça dos olhos do rei, providencia todo o material que ele precisava. A Bíblia diz que em 52 dias Neemias reconstrói os muros de Jerusalém, e o nome do Senhor é glorificado. O que é que faltava para os muros ser reconstruídos? Faltava alguém que não aceitava ver os muros derribados. Deus quer levantar pessoas aqui hoje que não aceitam ver a tua vida, a tua família, a tua casa destruída. Não é porque você é bom, é porque existe um Deus que pode mudar esta situação. Se tem alguém que crê nesta palavra, joga a mão para cima e dá o glória para chegar lá nos céus. Amém ou não amém? Até quando você vai aceitar o diabo te vencer? Até quando você vai aceitar o diabo fazer o que bem quer com a sua vida, se existe um Deus que tem poder para mudar todo tipo de situação? Quem está pegando? O que está faltando é pessoas com espírito de Neemias. O que está faltando é pessoas com espírito de Davi. O que está faltando é pessoas com espírito de Josafá. Segundo a Crônicas capítulo 20, a Bíblia vai dizer que 3 nações se juntam contra a nação de Judá. E a Bíblia diz no versículo 3 que quando Josafá olhou, ele até temeu, porque eram 3 nações juntas contra a pequena nação de Judá. Mas ele teme e fica paralisado, aceitando o inimigo vir destruir. Foi isso que ele fez. Olha o que diz lá: Josafá temeu e pôs o quê? A buscar o Senhor, e apregoou o jejum em todo. Quem está pegando? Você vai aceitar? Aí o verso 12 do capítulo 20, olha o que Josafá vai dizer na oração, ó: ah, Deus nosso, porventura nos o julgarás, porque em nós não há força. Repita isso aqui para você gravar isso aqui, diga comigo: porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos. Agora bem forte: porém os nossos olhos estão postos em quem? Quem está pegando? Sabe o que Josafá está dizendo? Oh Deus, o inimigo que está vindo contra nós aí é maior do que nós, é mais poderoso do que nós. E se a gente olhar para nós, para nossas forças, para os nossos recursos, a gente nem sabe o que a gente vai fazer. Mas nós não estamos olhando para isso não, nós estamos olhando para Ti. Os nossos olhos estão em Ti. Nós colocamos os nossos olhos no Senhor. Quem está pegando isso aqui? Em quem você tem colocado os teus olhos? O teu problema é que você está olhando só para o problema, você está olhando só para o adversário, você está olhando só para o inimigo e aceitando pacificamente ele fazer o que ele quer. Deus te trouxe aqui para dizer: olha para mim e não aceite o inimigo fazer o que ele quer, porque eu tenho poder para mudar a sua história. Levante a mão para glorificar esse Deus que muda. Levante a mão para adorar esse Deus que muda. Levante a mão para adorar esse Deus que tem todo o poder nos céus e na terra. E Josafá precisou lutar? Precisou? Não. A Bíblia diz, sabe o que Deus fez? Deus fez cair um espírito de confusão no meio dos seus inimigos. Você crê que Deus faz isso? E eles começaram a matar um aos outros.
Quando Josafá chegou no lugar da batalha, não tinha mais inimigo vivo, estavam todos mortos, porque a peleja não foi deles, a peleja foi de Deus. O teu problema é que você está aceitando. E quando é que eu aceito, pastor? Quando eu não reajo. Agora, algo em comum em todos eles. Todos eles reagiram, não confiando na sua força, não confiando nos seus recursos, mas reagiram confiando em. Todos eles foram para quê? Oração, jejum. Todos eles colocaram quem na frente? Deus. Reaja. Reaja. Deus está dizendo: reaja. Sabe o que Deus está dizendo? Vai para a minha presença. Entra no teu quarto, fecha a porta e diga: Satanás, eu não aceito você me vencer, porque eu sirvo um Deus que é maior. Reaja. Entra no teu quarto, fecha a porta. O diabo está desesperado com crentes aí. Deus tem levantado essas campanhas de oração na igreja. Tem crente que não está dando nem bola, mas tem crente que está agarrando isso aí com uma arma e está dizendo: eu vou reagir porque eu não aceito frieza na minha vida. Eu quero o avivamento de Deus para a minha vida. Eu quero o poder de Deus na minha. Eu não aceito ser um crente gelado, apagado, derrotado. Eu quero ser um crente cheio do Espírito Santo. Eu vou reagir. Aí é óbvio, o diabo se levanta, claro que o diabo vai se levantar, porque ele não quer. Tem dia que a oração é uma guerra, tem dia que o jejum é uma batalha, mas crente que reage não desiste. E deixa eu falar aqui uma coisa para vocês, irmãos. Deus livrou Israel pelas mãos de Davi, de Golias, sim ou não? Por que Deus não livrou antes? Porque só tinha gente o quê? Só tinha gente o quê? Está pegando ou não? Enquanto você não se posicionar, Deus não pode pelejar por você. Deus quer de você posicionamento. Quem está pegando? Deus poderia usar qualquer um outro para reconstruir os muros de Jerusalém, sim ou não? Por que Deus não usou? Porque faltava alguém o que? Se posicionou. Está entendendo o que Deus está falando contigo? Tu fica aí assistindo, tu fica esse crente que vem só esquentar a cadeira da igreja. Você aceita ser esse crente frio, gelado, sem Espírito Santo, sem comunhão, sem relacionamento com Deus. Aceita o diabo entrar na tua vida, cirandar, destruir. Ei, que Deus que você serve? Deus está dizendo: reaja. Aí você fica perguntando: por que o inimigo está fazendo tudo isso e Deus não faz nada? Porque Deus está esperando de você um posicionamento. Deus está esperando você reagir e dizer: não, eu vou lutar também, porque tem um Deus que pode mudar essa situação. Aqui não, Satanás. Aqui na minha vida não, aqui na minha casa não, no meu ministério não, na minha família não, na minha igreja não. Eu vou reagir, porque tem um Deus poderoso. Quem está pegando? E Deus vai mudar a tua história. Você crê nisso? Deus vai mudar a tua história. Você acredita nesta palavra? Deus nunca foi com pessoas que não se posicionam. Deus nunca foi com covarde, com frouxo. Nunca. Por isso que quando Gideão juntou 32 mil, Juízes capítulo 7, se não me falha a memória, verso 3, 4, ele junta 32 mil para ir para a batalha. Sabe qual é o primeiro critério de Deus? Manda os covardes o quê? Voltar. Juízes capítulo 7, verso 3, 4, se não me engano, falha a memória. Primeira coisa que Deus faz é mandar os covardes embora. Manda os covardes sair fora. Sim ou não? Olha lá: agora pois apregoai aos ouvidos do povo, dizendo: quem for o quê?
Que faz o quê? Que volte-se apressadamente. Eu quero que saia urgente. Apressadamente, Deus está dizendo: eu quero que saia urgente. Porque para lutar comigo, para fazer parte do meu exército, tem que ser o quê? Corajoso. Frouxo não dá. Quem está pegando? É o primeiro critério de Deus. Por isso que a Bíblia vai dizer, eu acho que é Tito ou Timóteo 1,7, acho que é Timóteo, 1 Timóteo 1,7, a Bíblia vai dizer que Deus não nos deu um espírito de medo. Está lá. Deus não nos deu um espírito de medo, mas Deus nos deu um espírito de fortaleza, de coragem. Amém ou não? Amém ou não amém? Lembra de Sansão? Sansão estava lá, aí quando ele ia para uma batalha, o que fazia a Bíblia? A Bíblia diz que o Espírito do Senhor se apossava de Gideão, de Sansão, melhor dizendo. O Espírito do Senhor se apossava de Sansão, e ele ia destruir os filisteus com uma queixada de jumento, matou mais de mil filisteus, meteu fogo na seara dos filisteus. Por quê? Porque o Espírito de Deus é um espírito de coragem. Está lá o 2 Timóteo 1,7, porque Deus não nos deu um espírito de temor, mas um espírito de fortaleza. Quem recebe esse espírito aqui nesta noite? Sabe que Deus está dizendo para você? Não aceite pacificamente o diabo fazer o que ele quer. Que você hoje receba um espírito de indignação. Pegou não? Não, eu vou me indignar com essa situação. E não é porque eu mereço, não é porque eu sou bom, não é porque eu sou forte, é porque Deus é misericordioso e Ele me garantiu vitória, e eu vou vencer o diabo em nome de Jesus. Eu vou dar a volta por cima. Quem recebe esta palavra? Eu não sei como você chegou aqui, mas eu sei como você pode sair. Amém ou não? Pega essa palavra, fica de pé em nome de Jesus. Levanta a sua mão para o céu e diga assim: Senhor Jesus. Não, o céu e o inferno tem que ouvir. Diga: Senhor Jesus, em teu nome eu recebo esta palavra. Eu acredito. Diga para o céu e o inferno ouvir. Diga: eu acredito na tua palavra, no teu poder, e eu não aceito. Diga: eu não aceito perder para o diabo, porque o Deus que eu adoro, o Deus que eu sirvo, o Deus que eu creio, o Deus da Bíblia, o Deus da palavra é maior. Diga: é maior do que o inimigo da minha alma. Diga: em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu vou vencer. Diga: eu vou vencer. Diga: eu vou vencer. Ah, meu Deus do céu, eu sinto a presença dele aqui.